Glória a Deus. Vamos continuar. Você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, versículo 14. Os irmãos acharam? Quem não achou pode falar misericórdia que eu espero. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tem como deitar aqui um pouquinho para mim? Não. Ele deita? Deita, né? Obrigada. Diz assim a palavra do Senhor em Neemias 4,14. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Amém? Me parece que nós estamos lendo uma notícia de hoje. Me parece que eu estou vendo Neemias dizer assim: olha, eu queria dizer a vocês, para vocês não temer. Mas antes de vocês temerem, eu queria que vocês não tivessem medo, não ficassem amedrontados, porque grande e terrível é o Senhor. Lembrai-vos dele. Não se esqueçam do Deus a quem vocês têm servido, porque ele é grande e ele é terrível. Lembrai-vos do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo onde não há mais padrão, né? Não tem mais princípio, educação, respeito. Parece que as coisas foram se desfazendo. Já não há mais família, já não há mais pais que respeitam os filhos. Ontem mesmo eu estava ministrando para a família e achei interessante que o pastor da igreja me antecedeu e estava falando isso. Ele falou: antigamente, os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos. Os pais precisavam sair, existia aquela responsabilidade, era um cuidando do outro, todo mundo feliz dentro das suas casas. Não havia internet, não havia celular, não havia iPhone. Todo mundo sentava à mesa, comia, ainda que fosse arroz com feijão e ovo, mas estava todo mundo em casa. Todo mundo sabia que não podia levantar a voz para pai, levantar a voz para mãe. Todo mundo sabia que não podia responder professor, né? Todo mundo sabia que tinha que ficar quietinho e que se fizesse alguma coisa ia botar de castigo. Só que hoje já não. Hoje já se perdeu muita coisa. E parece que, se a gente for olhar bem, com os olhos abertos, parece que a gente vive um caos na sociedade. Hoje, ninguém vai entrar num ônibus, um idoso, um gestante, esperando lugar, porque não vai. Não vai. Raramente, né, a pessoa ainda finge que está dormindo, para você não levantar. E aí, quando você vai olhar essas situações, você vai ver que isso é uma questão de educação. É questão que começa onde? Dentro de casa. É uma questão de família. Questão de família. Não teve ninguém para orientar, não teve ninguém para falar, não teve ninguém para impor limite, não teve ninguém para dizer não faz isso. Não teve. Não, agora faz o que quer, chega a hora que quer. Ontem eu fiquei assim, porque eu acho que eu tô meio da antiga, não sei. Estava voltando da igreja e eu vi umas moças, eram 10 e pouca, 10h40, estava eu, a Larissa, minha nora, né? Jonathan, uns saltos muito bonitas, muito arrumadas. Eu falei assim: ué, mas não é hora das pessoas estarem para casa? Elas estavam saindo? Ela falou: não, a minha nora falou: não, tia, elas só voltam amanhã. Mas eu olhei, eu falei: mas ela tem cara de criança, aquela menina, novinha. E aí eu perguntei, conversando com ela, eu falei assim: onde é que estão os pais dela? Aí o pai e a mãe vão me dizer: não, a gente não tem como prender.
Não é assim? Como que é isso? Eu não entendo, essas coisas eu não entendo. Não tem como prender, tem chave, tem porta, tem cadeado, tem correia, tem corrente, que não tem como prender, gente. Não tem como prender. Já que a tua autoridade, a tua voz já não vale de mais nada, eu falei, gente, fiquei olhando, eu falei assim, meu Deus, é um caos. Porque há muitos anos atrás, 10 horas, as moças estavam onde? Onde é que estavam as moças? Onde é que as moças estão agora? Na rua. Entendeu? Então, quando eu leio Neemias, né, eu vou trazer isso um pouquinho para a gente, ele vai restaurar os muros, porque parece que a cidade foi... Nós estamos sem muros. E a qualquer momento, eu até vim conversando com o irmão, não sei onde ele está, eu achei muito interessante a colocação que ele botou, ele falou, tem pessoas que entram no meu táxi que eu tenho quase certeza que o endereço delas é Sodoma e Gomorra. Irmãos, porque a sociedade está de um jeito que você olha a tua volta assim, você fala, meu Deus, não tem mais princípio, não tem mais limite, não tem mais educação, não tem. E parece que realmente, eu olho assim, eu falo, Senhor, eu estou vendo a hora do Senhor vir realmente e arrebatar a igreja, porque parece muito com Sodoma e Gomorra. Hoje em dia faz o que se quer, com quem se quer, e não tem mais limite, ai de quem falar alguma coisa e olhar de cara feia. Você paga a multa, você pode ser preso, você responde processo. E eu falei, Senhor, cadê os muros dessa cidade? Não tem mais fortificação, não tem mais segurança. Isso tudo começa em casa. Não é o governo que vai mudar isso. Não é o presidente, não são eles que vão mudar isso. Somos nós. Deixa eu dizer a vocês uma coisa. Nós nunca vamos poder cobrar dos nossos filhos que eles se comportem como crentes, que eles sejam fiéis ao Senhor, se nós não somos. Vamos começar do começo, como dizia minha avó. Não dá para a gente querer alguma coisa deles se eles não conseguem ver em nós. Não dá. Não dá, irmãos. Não dá para a gente querer cobrar alguma coisa, porque na verdade a gente abre muita porta, a gente abre muita brecha. Não dá para você chegar para o teu filho e dizer, olha só, não quero você falando palavrão, não quero você mentindo. Ele vai dizer assim, mas eu aprendi com você. Não dá. Não dá para a gente cobrar aquilo que a gente não dá. Por isso que quando eu me irritei, eu fiquei bem irritada. Mas aí a Bíblia diz, irai-vos não pequeis. Eu falei, poxa Jesus, glória a Deus que tem esse versículo. Por quê? Porque tem princípio, irmão. Porque tem ensino, tem exemplo. Então tem coisas que se tornam inadmissíveis. E aí a gente não vai admitir. Neemias vai chegar e vai dizer, eu olhei e me levantei. Ele tomou uma posição. Alguém que estava disposto a tomar uma posição. E nesse caos social que a gente está vivendo, quem se levanta para tomar uma posição, quem são? Somos nós, a igreja. Vamos trazer para nós, hoje, essa situação e vamos imaginar que nós somos os Neemias de 2015. Aqueles que vão batalhar, aqueles que não vão aceitar a destruição que está acontecendo. Aqueles que vão dizer não. Se a Bíblia diz que é pecado, eu também digo que é pecado. Se a Bíblia não aprova, eu também não aprovo. Não há concessões. Mas não tem nada a ver. Pode não ter nada a ver para você, mas se o meu e o teu Jesus diz que não, é não. Tem pessoas hoje, irmãos, que estão dizendo assim, essa situação da homossexualidade, né? É uma coisa triste. Mas assim, eu não tenho nada contra. Cuidado. Você pode não ter contra a pessoa, porque nós amamos todas as pessoas. Mas cuidado com as afirmações, porque contra a atitude homossexual, contra o homossexualismo, eu sou contra. Porque a filha da minha amiga, sabe? Porque fulano, porque... irmã, a gente não é contra. Não, eu não sou contra a pessoa, eu amo pessoas. Mas atitude não.
é abominável aos olhos do Senhor. E se é abominável aos olhos do Senhor, precisa ser abominável aos olhos da igreja. Ele vai dizer, eu vou dizer aos nobres e aos magistrados, ele vai procurar, eu acho interessante que ele vai procurar os cabeças. E eu vou dizer aos cabeças que estão aqui nessa noite, nessa tarde e noite, vamos dar 6 horas. Deus vai falar contigo. O primeiro assunto é com você. Imagine Deus chegando e dizendo assim, querido, vem cá, quero falar com você. Aí Deus chama o homem, entra na sala, fica lá uns minutos com ele. Depois que Deus fala tudo para o homem que tem que falar, Deus abrindo a porta e diz assim, pode chamar sua esposa e seus filhos também para participar da reunião. Porque o primeiro assunto é com cabeça. Que Deus possa ter liberdade de tratar contigo, de falar com você, de despertar você, de revelar a você, de dizer a você por que caminho o inimigo está vindo. Não, irmã, minha mulher é do círculo de oração, aleluia. Ela que ora, ela ora, fervorosa, e você? Né? Porque quando Neemias vai chamar para reconstrução, para a hora séria, ele vai falar com os homens. Essa palavra ele vai dar e vai dizer, olha, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível. Grande e terrível. Que a gente não se esqueça de quem é o Senhor. Porque Ele é grande, é infinito, é majestoso e Ele é terrível. Ele fala da grandeza de Deus, mas também fala da soberania dele. Ele é terrível. É o meu e o teu Senhor. Então isso já nos dá uma garantia muito grande, porque não estamos sozinhos nessa peleja. Nós somos convidados para uma guerra, mas não vamos para essa guerra sozinho. E aí então ele vai continuar e vai dizer, olha, eu quero que vocês pelejem. Eu estou chamando vocês para guerrearem. Eu estou chamando vocês para arregaçar as mangas. Eu estou dizendo a vocês que grande é o trabalho. Que a proposta para o que eu estou fazendo, a proposta é para trabalho. Quem não gosta de trabalho, volte. Quem não quer trabalho, volte. Você já parou para pensar que família é trabalhoso, a beça? Não quer trabalho? Fica sozinho, irmão. E sozinho, aluga um quartinho aí, compra um micro-ondas, né? É rápido, uma comidinha, um ventilador de teto, uma televisãozinha. Você vai na igreja, vai trabalhar, você levanta, né? Vai para o trabalho direitinho, trabalha, ganha o teu salário para poder pagar as coisas, vem na igreja, no culto, vai embora para casa, não tem problema. Não tem problema que você vai ter. E ninguém vai te perturbar. Você não vai perturbar ninguém. No máximo você vai conseguir um cachorro, um gato. Para conversar de vez em quando, tem que falar, né? Aí fala com o cachorro, fala com o gato, você não vai ter problema. O único problema que você pode ter é no dia que o gato ou o cachorro ficar doente, você chorar horrores e levar para o veterinário achando que vai morrer. Família é trabalhoso. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, família é trabalhoso. É peleja, irmão, é peleja. Quem gosta muito desse termo peleja é assembleiano, né? Eis aqui uma diante de vocês. Assembleiano que gosta de dizer peleja, irmão, toda peleja. Mas família é trabalhoso. Não é fácil. E então ele vai dizer, eu quero que vocês guerreiem. Eu quero que vocês lutem pelos vossos irmãos, uns pelos outros. Eu quero que vocês lutem pelos vossos filhos. Eu quero que vocês lutem pelas vossas mulheres. Eu quero que vocês lutem pelas vossas casas. Tem pessoas que estão abrindo mão com muita facilidade. Tem pessoas que estão deixando embora com muita facilidade. Por isso que Paulo vai dizer, vai dar um conselho, vai dizer, olha, se eu fosse vocês eu não casava, né? Se fosse vocês eu ficava sozinho. Mas se vocês não conseguirem ficar sozinhos, então casa. Porque melhor casar do que abrasar.
Mas se eu fosse vocês, eu ficava solteiro, ficava sozinho. E esses dias aí eu me diverti muito ouvindo o pastor Cláudio Duarte. Não sei quantos de vocês já ouviram ele dizer que Jesus disse ao Pai: eu vou ao mundo, vou morrer, vou ser crucificado, vão botar uma coroa de espinho, mas casar no caso não. Não, isso não. Eu passo por tudo que tem que passar, mas casar, Pai, casar não. É desafiador. Família é desafiador. Estar em família, viver em família, não é aquela família do porta-retrato, não. É uma família de verdade. É uma família onde você vê graça, que você vê paz, que você vê harmonia, que tem diálogo. Isso não é fácil, isso se constrói. Não é do dia para a noite que a gente forma uma família linda. É dia após dia, após dia, após dia, após dia. E nós temos o manual da família. Nós temos a graça de saber como fazer em cada situação, porque Ele não nos deixou enganados. A Bíblia nos ensina cada coisa. Só que a gente não quer. Não, é do meu jeito. Dá licença que é do meu jeito. Enquanto for do teu jeito, enquanto for do meu jeito, não vai dar certo. Só vai dar certo quando for do jeito de Deus. Ah, não, mas eu sou assim mesmo e acabou e eu não vou mudar e é o meu jeito e acabou. Se quiser, bem. Se não quiser, a porta da rua é serventia da casa. Aí a pessoa, o outro vai embora, aí você chora horrores, vai para Jesus para poder trazer de volta. Porque a gente nunca sabe o que quer, né? Então, não aguento mais olhar para a cara dele. Ele vai embora e chora para ele voltar. Não aguento mais olhar para a cara dela. E assim vai. E essa peleja é uma guerra, é uma batalha. E nós temos um adversário que trabalha contra as famílias, que o papel dele é o quê? Roubar. Qual é o papel dele? Matar. Qual é o papel dele? Destruir. Então, quando ele vê que nós estamos sem armas, que nós abaixamos a nossa guarda, ele vem e investe. Eu queria pedir a vocês que vocês, por mais que seja difícil, por maior que seja o problema, não desistam um do outro. Não desistam. Olhem um para o... Vocês vão olhar e de repente vocês vão ter a oportunidade de fazer uma lista. E você vai falar... Vocês podem até fazer isso em casa hoje. Um sábado à noite é uma dica que eu vou deixar para vocês. Você chega em casa, pega um papelzinho, uma folha em branco, aí dá para o outro e diz assim, escreve meus defeitos. Ele vai falar, uma folha só não dá, dá duas. Aí vocês vão fazer uma lista de defeito do outro, aí é muito defeito, é defeito que não acaba mais. Não existe família perfeita. Eu falei com vocês ali e vou repetir. Todas as vezes que a Bíblia apresenta uma família pra gente, ela sempre traz os problemas que aquela família enfrentava. Não precisa dizer o problemão da família de Adão, precisa? Primeiro que Adão não dava muita atenção para Eva, né? Ele deu uma... Eu acho que Eva era muito sozinha. Porque, para chegar ao ponto dela conversar com a serpente, pensa bem comigo. Ela estava sozinha, ela estava numa solidão. Porque eu falei, gente, Eva estava muito mal. Porque, poxa vida, imagina, a serpente puxou o assunto com ela e ela conversou com a serpente, ela arrumou. A amiga dela era a serpente, a amiga dela do Face. Falei, gente, cadê Adão que não dava uma atenção para ela, gente? Deixou ela lá com a serpente. E ele ainda foi falar para Jesus lá, para Deus lá. Falou, olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Isso aí foi ela. Eu não tinha nada a ver com isso, não. Estava bem aqui, feliz da vida, até o Senhor arrumar um problema. Estava tudo bem. Eu estava legal com a vaca, com a galinha, com o cachorro. A gente estava se entendendo. Estava ótimo. Eu dormi e quando eu acordei, surpresa! Aí a gente fala assim, não, essa família tem tudo para dar certo. 2 filhos lindos. Imagine que coisa linda, um a cara do outro. Mas a gente precisa entender uma coisa, eu tenho falado muito isso. Às vezes a gente acha que Deus deu a família e Deus vai fazer tudo para a gente. O ser humano ele tem muito essa ideia.
está no controle. Deus está no controle. Está mesmo, Ele não perde o controle. Só que a gente quer deixar tudo por conta de Deus. A gente joga tudo para Deus. A gente espera que Deus faça tudo. A gente só fica na promessa e na vitória. Aleluia, glória a Deus. Não, irmão, estou esperando a promessa. Deus vai dar vitória. Mas a gente não entende que o nosso trabalho, que o trabalho é responsabilidade nossa. Desde o momento que Deus te deu um casamento, que você orou anos para Deus dar um casamento. Deus deu. Desde o momento que Deus te deu um casamento, você tem o trabalho diário de ser a esposa, segundo o coração de Deus. Você tem o trabalho diário de amar essa mulher como Cristo amou a igreja, Jesus. Isso é muito sério. Pensa antes de casar. Quem não casou, pensa. Pensa. Pensa, porque você entende as responsabilidades que nos é dada quando se fala em família. Olha, você quer ser marido? É mais ou menos assim. Vamos ser objetivos. Você quer ser marido? Não, eu quero casar, aleluia. Doido para casar, meu casamento está marcado. Então deixa eu dizer uma coisa. Sabe o que você precisa? Só de uma coisa. Você precisa amar ela como Cristo amou a igreja. Você fala assim, não, Jesus, não vou casar, não. Se você precisar morrer por ela, você vai ter que morrer. Você vai ter que perdoar, você vai ter que cuidar dela, você vai ter que fazer exatamente como Cristo faz com a igreja. Você precisa entender que ela vai ser a parte mais frágil nessa história todinha, que ela vai chorar e você não vai saber porque que ela está chorando, você vai achar que ela está louca, mas ela não está. Você vai ter que assumir um papel de ser o marido. E isso não é só no mês da lua de mel, não, é até que a morte os separe. Isso é trabalhoso? É. Porque todo dia, quando você levantar da sua caminha, antes de tomar café, você precisa lembrar que você precisa amar essa mulher como Cristo amou a igreja. Não dá nem para dar glória, né? Uma hora dessa. A gente pensa e fala assim, que besteira que eu fiz. Não sabia, ninguém me avisou. E aí, se você realmente estiver inserido no papel de amar a mulher como Cristo amou a igreja, todos os dias, aí você vai estar realmente batalhando pela sua casa. A menina quer casar, porque se ela não casar, ela vai ficar para titia, e ficar para titia é uma coisa chata, né? A pessoa pergunta, não casou ainda não? É uma cultura, né? Uma coisa social, cultural. Pode ser que você não case. E nem por isso você não vai te desmerecer em nada. Inclusive, feliz és. Bem-aventurada és tu, entre todas. E aí você pode, porque Paulo também vai dizer que a solteira cuida das coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Coisa linda, tem coisa melhor, gente. E a casada e o casado das coisas do marido, da esposa, em como agradar. Você entendeu que a tua responsabilidade muda? Então ela quer casar e quando ela casa, Deus dá o casamento, ela precisa entender que todos os dias da vida dela vão ser dias em que ela vai precisar ser submissa. Ih, mas é difícil. Não dá para mim não. Para tudo. Eu fico nervosa, eu tenho TPM. Como ser submissa durante a semana? Não dá. TPM não deixa. Tem que ser do meu jeito, como eu quero, porque mamãe e papai faziam tudo que eu queria. E agora ele vai dizer que não vai fazer? Não, para tudo. Também tem uma coisa, ele não vai comer. Não vou fazer comida para ele. Não vai, tá bom. Vai andar amassado sim, o problema é dele. Entendeu? É isso aí. Ele está pensando o quê? Que eu sou empregada dele? Não, nada disso. E aí nós começamos a afrouxar. E a impressão que eu tenho é que saímos da frente da batalha. E começamos a deixar o inimigo avançar. Então aquela vontade de pelejar pelas nossas casas, pelas nossas famílias, já não é mais tão grande assim. E aí chega ao ponto da gente ouvir os casais dizendo, como eu tenho me entristecido nesses últimos dias, com casais chegando para dizer, nós vamos dar entrada no divórcio. Nós vamos nos divorciar. Eu atender um telefonema e do outro lado a ex-esposa dizer, eu queria que você me acompanhasse no fórum como testemunha. Sabe por quê? Porque desistiram de pelejar pelas suas casas há muito tempo. Desistiram de lutar pelaquilo que Deus tinha dado. Deixa eu dizer uma coisa, igreja. Deus te deu o teu marido. Deus te deu tua mulher.
Deus deu a casa para vocês, mas deixa eu dizer uma coisa, a manutenção é responsabilidade nossa. Não dá para chegar e dizer, Deus, tu não viu por quê, Senhor, onde é que o Senhor estava? Não é possível, o inimigo veio, o inimigo foi. Mas esse trabalho a gente não quer, porque é trabalhoso. É, muitas das vezes, cansativo. Mas deixa eu dizer a vocês uma coisa, também é recompensador. Que alegria da gente poder olhar para trás. E eu estava falando isso ontem. Agora, dia 28 de maio, vou completar 21 anos de casada. É uma alegria muito grande a gente poder pegar a foto do... É uma alegria a gente pegar a foto do casamento. Mas não estou falando da parte estética. Daquela coisa, falou, meu Deus, como a gente mudou, né? 20 anos. Mas eu digo da gente olhar aquele dia, pegar aquela foto, você estava com cintura, né? Vestia 48, aquela coisa toda. Você pegar e você dizer assim, quanto Deus já fez. Poder abrir o bocão e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas coisas nós enfrentamos, quantos ventos vieram para derrubar a nossa casa. Quantas vezes o inimigo se levantou, quantos rios correram, quanta chuva desceu e essa casa não caiu. Jesus vai falar, começando o seu ministério, ele vai falar de Mateus 7, ele vai citar sobre a edificação da casa, mas ele vai falar da árvore. E é duro, né, se a gente for ler realmente dessa maneira, quando ele vai dizer assim, a gente conhece a árvore pelo... Se a árvore é boa, fruto é bom. Se a árvore é má, fruto é mau. Ele vai dizer, não tem como você colher figo dos abrolhos, né? Não tem como você... E ele vem falando sobre a lei da semeadura. Depois é que ele vai falar sobre essa edificação. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, o senhor é esperto. Primeiro ele falou assim, olha só, você precisa aprender a dar frutos bons. Você precisa ter resultado, você precisa ser uma pessoa que tenha resultado. Se você quiser viver uma vida edificada na rocha, você precisa ser uma árvore boa, que dê frutos bons. E aí a gente para perguntar agora, sem responder para ninguém, não precisa ninguém saber, que fruto nós temos dado dentro da nossa casa. Que árvore somos lá dentro da nossa casa. Será que o nosso fruto é doce? Será que o nosso fruto é desejado? Ou será que estamos dando um fruto amargo? Aquele fruto que você não consegue nem degustar, ele só serve para ser jogado fora. Que fruto? Que fruto está sendo colocado, gerado dentro da nossa casa? Que árvore nós somos? Quem nós somos? Nós precisamos pedir ao Senhor que não nos deixe enganados, porque muitas das vezes temos um rótulo, uma carteira, temos um nome, mas não é essa a realidade. Não dá para abrir o bocão e dizer, eu sou crente, sou da igreja, mas não há paz, não há respeito, não há diálogo, não há harmonia, e o pior de tudo, não há presença de Deus. Lá na nossa casa, o que não pode faltar água, como tem faltado, pode faltar luz, pode faltar de repente uma roupa, um sapato, um alimento de primeira, pode faltar algumas coisas, mas a presença dele não. Lá na nossa casa, a presença dele precisa ser real. Ele precisa estar sentado na sala, ele precisa fazer parte da família. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus na nossa casa. Ele é o dono da família, ele é o que criou a família, é o que estabeleceu a família. Chame o Senhor para fazer parte dos teus dias. Chame o Senhor para estar com você ali.
fala, Senhor, qual é a minha responsabilidade, qual é o meu papel, o que eu preciso fazer. Outra coisa que a gente não faz como família. Deus, eu vou fazer uma campanha para o Senhor mudar o meu marido. Ele é muito chato. O Senhor muda ele, senão, vou meter o pé. Jesus, eu vou fazer uma campanha, vou falar com o pastor para ver se o Senhor muda a minha mulher. Não aguento mais aquela mulher, não. Só Jesus. Eu vou fazer uma campanha para o Senhor mudar meus filhos. Aguento mais aquelas criaturas, Jesus. Só Jesus. Tudo para casar. Mas a gente não faz uma campanha para dizer assim, Deus, me muda. Me transforma. Trabalha aqui dentro de mim. Muda o meu jeito de falar. Muda o meu jeito de agir. Muda o meu comportamento. Pode tocar na minha língua, na minha boca. Se tiver que trazer uma tenaz tirada do altar, não tem problema. Pode tocar os meus lábios, mas me ensina a falar. Me ensina a me comunicar. Me ensina a entender que às vezes eu falo uma coisa, mas o outro entendeu de outra maneira. E aí a briga está instaurada. Porque não é o que eu falo, é o que o outro entende. Isso são coisas que vêm destruindo as famílias. Quando você disser alguma coisa a alguém na sua casa, tenha certeza de que a pessoa entendeu. Tenha certeza de que o outro entendeu o que você falou. Porque na maioria das vezes, o outro entende tudo errado. Porque eu não soube me expressar. E às vezes o problema sou eu. Eu preciso mudar. Eu preciso dizer, Senhor. E outra coisa, Senhor, muda o meu jeito de falar. Tem uma coisa que a gente faz muito. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Quando nós temos o Espírito Santo, nós somos sábios, nós temos inteligência. Com sabedoria se edifica uma casa e com a inteligência ela se firma. O escritor de Provérbios fala isso. Se você está há 5 meses, 3 meses falando uma coisa, usando uma frase, e essa frase não tem efeito, só dá confusão, poxa, pede a Jesus para você mudar de estratégia. Porque o que não dá é a gente ver famílias brigando, a mesma briga por 10, 15, 20, 30 anos. Qual é o problema? Aí tu, qual é o problema? O problema é aquele de 10 anos atrás. É a mesma história. Alguém conhece assim? Vocês conhecem? Tem aqui? Não, aqui não tem, né? Na Nova Vida não tem. Porque eu fico, mas o que aconteceu? Não quero mais. Aí você fala assim, o que aconteceu? Nada. É aquele problema da louça, de 10 anos atrás. Problema da louça. Falei, não, vocês estão brigando pelas mesmas coisas há 30 anos. Vocês se desgastaram. Porque isso desgasta. Ninguém aguenta. Alguém aguenta brigar pelas mesmas coisas há 5, 10, 15, 20 anos? Então nós vamos pedir ao Senhor, na nossa peleja pelas nossas casas, vamos, Senhor, me dá estratégia para mudar. Eu preciso mudar a maneira, eu preciso mudar o jeito de falar. Eu preciso mudar a forma, Senhor. Que forma? Como eu chego, como eu falo? Para que haja resultado. Isso é pelejar. Eu não falo mais nada. Já disse que eu não falo mais nada. Não fala mais nada, não fala com o outro, acabou todo e qualquer relacionamento, eles entram e saem da casa, no máximo, eles perguntam assim, que conta tem para pagar hoje? Me dá que eu pago. Não tem conversa, não tem diálogo. E há um desgaste, vai se desgastando, vai acabando. Quando chega um casal para dizer que está se divorciando, como a gente recebeu, amanhã eu entro com divórcio, aconteceu alguma coisa muito ruim, não foi ontem nem anteontem, não. Vem acontecendo lá atrás. E por que deixar chegar a esse ponto? Por que não pelejar? Por que não lutar? Por que não guerrear? Por que deixa chegar? Aí chega uma hora, que sabe o que acontece? Vamos trazer aqui para Neemias. É tanto trabalho, é tanta coisa para fazer, tu olha lá para baixo e fala assim, caramba, tem que carregar essas pedras todas ainda. Não vou não, aí, fui. Você sai da obra, você larga a obra, depois você não vai querer ver o muro construído, não vai dar. E aí você sai da obra, você larga, você abre a mão. Quantas vezes a gente abre a boca para dizer, já larguei de mão. Chega, não aguento mais.
Para mim, basta. Para mim, chega. Eu vim te dizer da parte do Senhor nessa tarde e noite: esforçai-vos, pelejai pelas vossas casas, pelos vossos casamentos, pelos vossos filhos. Pergunte ao Criador, ao Senhor, e diga: o que eu preciso fazer? Aonde eu vou entrar? Porque quando se trata de família, sabe o que a gente gosta de pedir a Jesus? Senhor, prepara alguém para falar com ele. Prepara alguém para falar com ela. Bota alguém no caminho dele, Jesus. Olha, Senhor Deus, vai, Senhor, um vaso, quem sabe um profeta, aleluia. Aí Jesus fala assim: mas não estava querendo levantar ninguém, não. Estava querendo usar você. Era você mesmo que eu queria usar. Eu queria começar a deixar o meu brilho aparecer no teu rosto. Eu queria começar a deixar o meu espírito se mover através de você, para o outro dizer: você está diferente, estou até estranhando você. Está diferente, não estou nem te reconhecendo. Está mais calma, está amável, está dócil, está fazendo minha comida sem botar muito sal. Lavou minha roupa. Você disse que não ia lavar a roupa, que se eu quisesse eu lavasse, ou então arrumava alguém para lavar. Cuidado com o que você fala. Você se comprometeu primeiro com Deus e depois com esta pessoa. Existe um compromisso. Nós precisamos entender que quando nós viemos para Cristo, nós nos tornamos pessoas de palavra, de compromisso. Nós temos compromisso com o nosso Senhor. Se você olhar para a situação do seu cônjuge e você vê que você não tem motivos nenhum para agradá-lo, nenhum para cuidar, nenhum para amá-lo, vou te dizer uma coisa: olhe antes para o teu Senhor e para o teu Deus e diz: Senhor, humanamente falando, eu não tenho vontade de fazer alguma coisa pelo outro, por essa pessoa, mas por eu te amar tanto, por amor a ti, eu vou fazer. Eu vou servir. Muitas das vezes você está achando que você só está machucando o coração do outro, você só está ferindo o outro, mas na verdade, quando nós saímos do nosso papel de marido, quando nós saímos do papel de esposa, nós ferimos diretamente o coração de Deus. Porque um dia nós nos comprometemos com o autor da vida. Nós dizemos para o Senhor: olha, Deus, nós estamos no altar, eu estou dizendo diante de um público que eu amo esse homem, e que ele é tudo para mim, e de que eu vou ser feliz, né, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Eu acho que deveria mudar essa frase. A gente tinha que casar e dizer assim: olha só, no dia da TPM ou no dia bom, no dia que ela estiver fortinha, gordinha, no dia que ela estiver magrinha, no dia que ela não quiser ver minha cara e no dia que ela quiser ver minha cara, no dia que a gente tiver muito dinheiro e no dia que a gente não tiver o dinheiro para pagar a conta, no dia que ela insistir em ser a mulher mais chata do mundo e no dia que ela também não for, eu vou ficar com ela até o fim. Era bom a gente fazer uma relação para a pessoa ficar aquela coisa, para falar a realidade. Porque nem todos os dias são dias que você vai olhar para ele e falar assim: tem dia que você quer matar ele. Tem dia que você fala: Jesus, prepara e leva. Eu ontem, ministrando para casais, e achei muito lindo que o tema era depois de dizer sim. Tem o antes de dizer sim, tem o depois. Depois já era. Depois não tem mais para onde correr. Só assim, se não quiser mais mesmo ficar casado, se não quiser mesmo, aí você pede a Jesus para te levar. Jesus, Senhor, se o Senhor quiser me dar uma AVC, uma morte súbita, para a gente poder seguir. E eu falando, eu falei: gente, nós precisamos valorizar enquanto nós temos. Porque o que mais se vê é nos velórios, quem ficou gritando, chorando, debruçado nas flores. E aí a gente fala assim: mas meu, você estava
Ano passado, dizendo que você não aguentava mais essa mulher, tu tá chorando aí, gritando no velório, fazendo um escândalo. Falei, não dá para fazer agora ela já foi, ela estava viva, por que você não fez? E eu falando, né? Falei, a gente pede ao Senhor, Senhor, é uma dor tão triste, né? Imagina esse abacaxizinho do seu lado, não está mais aí. Dá uma olhadinha para o abacaxi. Do lado aí. Quem está com o marido, com a esposa, dá uma olhadinha. Imagina se sem ele, gente. Você reclama o dia inteiro. Mas imagina não tem mais, morreu. Que isso, Renata? Nem fala isso. Pelo amor de Deus. O pessoal até se abraça quando eu falo em morte. Pastor. Aí, tô eu lá falando, poxa, a gente pede pro Senhor, que sejam os dois juntos, né? Porque é uma coisa muito triste a gente pensar. Aí eu falando, poxa, Senhor, se um dia o Senhor tiver que levar a gente, mas leva a gente junto. Aí o irmão, não, irmã, leva junto não. Era até que a morte os separe. Falei, amém, irmão, sua esposa tá aí. Não veio. Eu falei, tá. Falei, Senhor, cada um tem o seu pedido de oração, né? O irmão tem o dele. Ele falou, não, o que eu disse era até que a morte os separe. Esse negócio de levar junto, não. E aí a gente vai se dar conta de que a gente tinha a melhor pessoa do nosso lado. Sabe por que ela era a melhor pessoa? Porque era a única que tinha capacidade de aturar a gente. Vocês não tinham pensado nisso, né? Verdade. Aí você, morreu, acabou. Agora é só chorar, pedir para Jesus, né, para consolar, só não tem mais nada. E hoje é dia da gente arregaçar as mangas e valorizar. E lutar, e batalhar, e dizer eu vou vencer, eu vou ser melhor, eu vou ser um marido melhor, eu vou ser uma esposa melhor. Mas ela não faz, mas eu faço. Mas ele não faz, mas eu faço. Mas ele não quer, mas eu quero. E eu querendo, Deus quer junto comigo, e nós dois somos mais do que um. E eu vou batalhar, e eu vou conquistar, e eu vou reconquistar. E o nosso Deus é um Deus que ele é especialista em recomeçar. Mas, Renata, as coisas já chegaram a um ponto tão ruim, mas Deus é fiel para fazer tudo novo. Se você arregaçar as mangas e dizer, Senhor, eu não abro mão da minha casa, eu não abro mão do meu casamento, não abro mão da minha família. O divórcio não é a solução. Inclusive, ele não está nos planos do Senhor. Não está. O nosso Criador jamais uniria duas pessoas para que depois elas viessem a se separar. Porque quando ele uniu, e o pastor há de concordar comigo, não foi uma união apenas de distância, né? Eu estou distante e fico perto. Quando ele falou que ele iria unir o homem à mulher, ele foi muito profundo. Ele vai dizer, olha, não tinha nem mãe, mas ele já foi dizendo para Eva, olha, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Você está vendo que a coisa é muito mais profunda e muito mais séria do que a gente imagina? Por isso que você precisa conscientizar muito jovem antes do casamento, porque casamento é coisa séria demais. E serão os dois um só. E quando a gente dá palestra para casar, a gente fala muito sobre isso. A gente pega a massinha vermelha de modelar e pega a massinha amarela. Tá ali, ó, você e a pessoa com quem você vai se casar. Você é amarela, ele é vermelho. Após o casamento, vocês se unem e se tornam um. Você continua sendo amarela? Ele continua sendo vermelho? Vocês agora são o quê? Vocês agora são a laranja. A metade, um do outro. Não tem. Mas, Renata, a gente não quer mais ficar junto. Você acha que dá para laranja voltar a ser amarela? Você vê como é que casamento é sério? Você vai sempre deixar muito de você e você vai levar muito do outro. Porque se tornarão os dois uma só carne. E então Deus vai dar filhos a esse casal. Deus vai dar filhos e vai dizer exatamente como seria.
Deus vai dizer, olha, eu vou deixar claro para vocês que o fruto do ventre será a minha herança para vocês. Eu vou dar a vocês uma herança. Agora, eu queria muito que vocês cuidassem dessa herança. Eu queria que vocês dedicassem todo o tempo de vocês, as forças de vocês, a essa herança. Essa herança precisa ser bem cuidada. Porque se não for administrado e cuidado, desde a hora que você recebe, pode ser que depois de alguns anos, você tenha perdido 10% da herança, 15% da herança, 50% dessa herança. Ou pode ser que você tenha perdido toda a herança. E não dá para ir lá, bater na porta e reclamar pro dono da herança e dizer, poxa, o senhor me deu uma herança aí, o senhor não me ajudou em nada? Ele falou, não, eu dei a herança para você. Assim, a herança eu dei. Agora, quem deveria cuidar dela, a responsabilidade da herança era sua. Então, o salmista vai dizer, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E aí eu fico pensando e me perguntando, e falo isso lá em casa. Aonde estão chegando as minhas flechas? Aonde elas estão indo? A quem elas estão alcançando? Você já perguntou isso para você? Os teus filhos são como flechas. E essas flechas estão indo aonde? Ou você já perdeu algumas flechas? Que alvo essas flechas têm acertado? Porque o problema não é da flecha. O problema é do flecheiro. Mas a flecha não chegou no alvo. Mas essa flecha estava ruim. O problema é da flecha? Não. É de quem lança a flecha. E era isso que Deus estava tentando nos ensinar. Eu vou dar a vocês algo muito precioso. E vocês vão cuidar. Eu vou dar a vocês filhos. Mas junto com os filhos, eu estou disponível para tirar dúvidas. Eu estou disponível para orientá-los. Eu estou disponível para aconselhá-los. Eu só não vou criá-los, porque eu só posso me comprometer com órfãos. Amém? Porque dos órfãos ele cuida. Mas aqueles a quem ele tem dado pai e mãe, é como se Deus se limitasse e fosse até um certo ponto. A gente precisa entender isso. Parece que é uma coisa assim que dura. Não. Ficou muito claro para mim que os meus filhos são responsabilidade do meu esposo e minha. E todas as vezes que a gente não conseguir, tiver dificuldades, algum problema, a gente sabe a quem recorrer, e o nome dele é Jesus Cristo. O que nós não podemos fazer é deixá-los e abrir o bocão e dizer, não, entreguei na mão de Deus. E hoje Deus está devolvendo eles para a sua mão. Porque é mais fácil entregar na mão de Deus, né? Não, irmão, está na mão de Deus. Não, já entreguei para Deus. Porque fica tranquilo, né? Porque quando você entrega para Deus, você não precisa andar atrás. Quando você entrega para Deus, você não precisa, né, tá monitorando. Você não entrega para Deus, você não precisa, né, tá ali. Eu entreguei para Deus, irmão. Tá onde? Não sei. A última notícia que eu tive, ele estava na casa de um colega. Mas eu não sei, você sabe onde é que é o colega? Você já foi na casa? Isso é trabalho, esforço, cansa. Mas, irmão, estou cansada. Eu tenho que ir lá na porta da escola. Eu vim dizer para vocês que isso é família. É trabalho. Poxa, mas eu chego cansado do trabalho, irmã. Eu trabalho o dia inteiro naquela empresa. Eu chego com a minha cabeça a 1000. É um trabalho, não é, varão? Você chegar, tomar teu banho, que você quer entrar na caixa do nada, não falar com ninguém, e de repente você olha e você vê os teus filhos lá, e aí você tem que dizer assim, Senhor, eu tenho que ir lá cuidar um pouquinho dessa herança. E aí, filho, como é que foi o dia? Senta aqui do lado do pai, vamos conversar, deixa eu te dar um beijo, conta pra mim. E aí,
Como é que está lá? Poxa, eu estou cansado, mas esse final de semana a gente vai sair, a gente vai jogar uma bola, a gente vai no cinema, papai está contigo. Se precisar de mim, eu estou aqui. Durante o dia, eu sei que é corrido, eu sei que não é fácil, dia a dia, o tempo tem se abreviado. Você pega o telefone, filho, é o pai que está falando. Aconteceu alguma coisa? Que tu não está acostumado a receber um telefonema do pai, só para dar bronca. Não, filho, papai só ligou para saber se está tudo bem, para dizer que te ama. Trabalho, né? Porque para o homem isso é difícil. A gente não, a gente fala isso, a gente fica assim, ih, mãe, sai, mãe, ih, mãe. Mas para o homem, uma coisa, é trabalhoso. Parece uma coisa que não tem nada a ver, irmã, hein? Filho, como é que está na escola? Precisando de alguma coisa? Estou aqui. Vai lá no quarto. Filho, vamos orar. Deixa eu orar por você. Papai vai te abençoar hoje. Dobra o joelho aí que papai vai orar por você. Põe a mão. Você é autoridade espiritual na vida do seu filho. Você é autoridade espiritual na vida do seu filho. Ora, abençoa. Uma certa vez, eu ouvi uma história de um pai que era materialista, muito materialista, muito ligado a dinheiro, muito ligado a coisas. E o filho estava voltando da faculdade, estava no ponto de ônibus e foi assaltado e levaram o celular dele, do menino. Aí chegou em casa, quando ele falou que o pai... Eu falei, você não fica lá, falou. Ele não chegou a perguntar se estava tudo bem com ele, porque não deu tempo, entendeu? Porque às vezes as coisas valem mais do que os nossos. A gente erra muito nessa questão. Perdeu alguma coisa, roubaram alguma coisa, a gente faz um escassel por causa da coisa. Mas você não para olhar e dizer assim, está tudo bem com você? Como é que você está? Não, você está é bobagem, vai cair. Isso aqui vai cair. Peraí. Como você está? Como você está? É uma coisa que vai ficar lá pro dia seguinte. E aí, tá tudo bem? Isso já é 24 horas depois. E aí, o menino não podia ficar sem celular. O menino ficou triste, chateado, o pai nem perguntou como é que ele estava. Então, a mãe, né, com aquela coisa, né, fazendo o papel do Espírito Santo, né, conciliando. Pro filho, ele não pode ficar sem celular e tal. Então, vamos comprar um celular para ele. Não! Acabou de pagar, nem pagou esse primeiro. Aí, um dia, o menino entrou no quarto e falou, pai, queria muito que o senhor me emprestasse seu celular, porque eu preciso muito hoje. Não sei se ele precisava fazer algum trabalho na faculdade. Ele falou, como é que é? Meu 3G, sei lá, 4G, 5G, iPhone. Era o celular. Ele falou, pai. Não, mas eu vou... Não, meu celular, tu tá maluco. Ele falou, meu celular não. E aí o menino saiu do quarto, muito triste. E graças a Deus, aquele homem foi visitado por Deus naquele quarto. E ele sentado na cama, o Espírito Santo, ele contando isso, o Espírito Santo chegou para ele e falou assim, ainda bem que eu não te trato como você trata seu filho. Ainda bem que eu não sou o pai que você é, porque você não sabe ser pai. Aquele homem começou a chorar. Você valorizou muito mais um aparelho de celular do que a vida do seu filho. Em momento nenhum você me agradeceu por ele ter chegado vivo em casa, porque ele podia ter ficado naquele assalto. E esse menino ainda não conseguiu enxergar em você um pai. Um pai de verdade. E aquele homem começou a chorar, pedir perdão a Deus dentro daquele quarto. E aí Deus falou com ele, se levante, pegue o seu filho e vá na loja e compre um celular para ele. Para que ele entenda de que ele tem muito mais valor do que um celular.
Ele pegou o menino, foi na loja, comprou o celular, o mesmo celular que o filho tinha perdido, e ele pediu perdão ao filho e falou: filho, papai está comprando um celular hoje. Se perder, se acontecer alguma coisa, não se preocupa. O que importa é você. Isso dá trabalho. Sabe por quê? Porque o que está valendo hoje são as coisas. Pode ser que o celular tivesse ficado no chão intacto e do lado do celular o filho dele baleado e morto. Eu estou contando essas histórias para que a gente não desista do que é nosso. Volta para casa, mas volta com um foco diferente. O teu foco não pode ser o chão da tua casa, mulher. O teu foco não pode ser o teu móvel de cristal. O teu foco não pode ser a mesa de 5 mil reais que você está comprando parcelado e que ninguém pode sentar. O teu foco não pode ser um sofá de 10 mil reais que você comprou. O teu foco não pode ser o teu carro importado. O teu foco tem que ser a tua casa. Imagine um filho que não pode tocar nas coisas do pai. Imagine um filho que não pode ter acesso às coisas do pai. Imagine um filho que não pode se mexer dentro de casa por coisas da mãe. Porque nada pode, não pode isso, não pode aquilo, não mexe nisso, quebrou isso, não sei o quê. E aí eles vão crescendo e vão entendendo realmente o que tem valor. Eles aprendem com os pais que a gente precisa amar coisas e usar pessoas. Família é algo que dá muito trabalho. Eu falei para vocês sentada ali e vou repetir. A gente vê a primeira família e quando a gente vê a primeira família, a gente vê um homicídio. Caim matando Abel. A inveja. E aí eu imagino que a mãe, de repente, não soube instruir esses meninos. Não soube fazê-los entender que não precisava de ciúme, que não precisava de inveja, que não precisava competir. Quantos pais, me perdoem, irmãos, compartilhar com vocês, quantos pais incentivam dentro das suas casas, Ana, a competição entre os filhos? Quantos pais incentivam a rixa entre os filhos, porque preferem um do que o outro? Aí nós vamos olhar para a casa de Jacó, outra família com problema. Você conhece alguma casa assim, que a mãe prefere um filho e o pai prefere o outro? E aí a mãe faz tudo por um e o pai faz tudo por outro, e na verdade existe uma competição dentro da casa. E ao mesmo tempo uma rejeição dentro da casa. E a Bíblia não esconde os problemas das famílias. E nós sabemos até hoje o resultado do que aconteceu. Por conta desses dois irmãos. Nós vamos ver a família de Noé. E eu vou ver uma história onde um pai planta uma vinha e ele mesmo se embebeda com a vinha que ele plantou. Mas um dos filhos descobre a nudez do pai. E os outros cobrem a nudez do pai. Nós vamos ver uma família com problemas. Eu imagino que existia uma mágoa no coração de Cã para ele fazer o que ele fez. Quando nós falamos aqui sobre irritar os filhos, eu não estou falando só de discussões de dia a dia. Eu estou falando de palavras que são liberadas e que causam feridas no coração dos nossos filhos, mágoas no coração dos nossos filhos, palavras que não são esquecidas pelos nossos filhos. Será que hoje não é noite de você voltar para casa e chegar, olhar dentro dos olhos como é difícil e dizer para o seu filho: se alguma vez eu te falei alguma coisa, te fiz alguma coisa que te magoou, que te feriu, eu, sua mãe, estou te pedindo perdão porque eu te amo. Eu, seu pai, se alguma vez eu falei alguma coisa ou fiz alguma coisa que te feriu, eu estou te pedindo perdão, meu filho. Sabe por quê? Porque filhos magoados são filhos rebeldes, são filhos revoltados. Pode ser que a rebeldia e a revolta do teu filho e essa tão grande, agressividade, pode ser fruto de uma grande mágoa e de uma grande ferida.
E nessa noite, o dono das famílias, o que instituiu famílias, está aqui no nosso meio. Ele veio a esse lugar para curar as nossas feridas, para curar as nossas famílias, para estar movimentando-se com liberdade dentro das nossas casas, para que a gente possa ter, como diz lá em Esdras, uma jornada segura. Senhor, nos dê uma jornada segura para nós e para nossa casa. Nós vamos passar ilesos por esse caos que está estabelecido na sociedade. Os nossos filhos vão querer voltar para casa. Eles vão ter prazer em ficar em casa. Eles vão ter prazer em estar conosco. Eles vão se alegrar e se orgulhar de nós. Porque deve ser muito ruim para um pai e para uma mãe quando eles percebem que os seus filhos têm vergonha deles. Isso é muito ruim. Em algum momento, nós falhamos. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós somos seres humanos cheios de defeitos. Mas para a gente terminar, eu queria que a gente, nessa noite de família, a gente olhasse um pouco para nós e pedisse para Deus trabalhar em nós. Ainda que seja uma tarde em família, que Deus possa trabalhar de maneira individual no nosso coração. Tem coisas que Deus precisa trabalhar. Quem aqui já ouviu uma frase que se usa muito, que diz assim: a gente só dá o que? Pode ser que você não tenha dado atenção, porque você não tem recebido atenção. Pode ser que você não tenha dado amor, porque você não recebeu amor. Pode ser que você não tenha paciência, porque você não sabe o que é ser tratado com paciência. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. Aquele que te criou, que te formou, está aqui. Para trabalhar em você. Para ir na tua alma. Curar as tuas feridas, resolver os teus problemas pessoais. Teus, para que você seja uma bênção na vida do outro. Sabe o que nós temos visto hoje? Pessoas que vêm de uma família, né? Casamento, vem um de um lado, outro do outro. Eles se unem. E esse casal tem tantos problemas pessoais, internos. Ela não se resolveu com ela mesma, ele não se resolve com ele mesmo, e eles se chocam o tempo inteiro. Mas, na verdade, o problema não está no casamento, o problema está neles como pessoa. E eles não vão conseguir ser felizes de momento nenhum com ninguém. Hoje é noite de você dizer para Deus: Senhor, trabalha em mim. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês: quando nós estamos bem com Deus, nós estamos bem com todas as pessoas. Quando nós nos relacionamos com Deus, os nossos ouvidos ficam abertos para que o Senhor possa trabalhar. Para fechar aqui, eu gosto muito de falar de coisas que eu aprendo com Deus e que eu vivo com Deus. E são muito interessantes. Eu costumo dizer para o Jeter que ele é queridinho de Jesus. Porque Jesus não dá muita moral. O Jeter, ele tem um temperamento completamente diferente do meu. Nós somos diferentes. E graças a Deus por isso. Por isso que está dando certo. Então ele é muito imediatista em algumas coisas. Ele gosta muito das coisas certas, muito rápido. Eu sou mais assim, não, você não conseguiu, a gente vai ver, calma. E ele me pediu para fazer uma coisa, um documento para levar. E eu fui levar o documento lá na cidade, aí eu tinha que entregar o documento. Quando eu cheguei lá, no lugar, não tinha ninguém para receber o documento. Para mim, tranquilo. Para mim, a pessoa não está lá, tranquilo. Vamos inverter a situação. Estou contando para vocês porque isso é lindo. Aí eu falei, se eu tivesse pedido ele para entregar um documento, e ele chegasse, não tivesse ninguém para receber, esse celular meu ia tocar, e ele dizia assim, cadê o homem? Você já tinha que ter ligado para ele. Você já tinha que ter combinado. Aquela coisa que eu já sei, né? Aí eu cheguei, não achei o homem, peguei o celular, falei, Jesus, é agora. Liguei para ele. Olha só, eu estou aqui na porta do moço e o moço não está aqui. Por acaso você ligou para ele? Você marcou com o moço? Você pediu para ele me esperar? Eu não tenho tempo a perder. Toda feliz. Desci, toda me sentindo, gente.
Aí ele, não, eu vou ligar. Não, eu quero, olha só. Eu toda, falei, agora. Desci, toda feliz. Atravessei a Presidente Vargas, me sentindo. Falei, viu? Espírito Santo, no meio da Presidente Vargas. Coisa feia. Falei, o que foi, Jesus? Ele falou, você querer ser aquilo que você não é. Eu não te fiz assim. Esse não é o seu temperamento. Que história é essa? Que palhaçada é essa, Renata? Que é isso, Renata? Ficou feio, tu não sabe fazer isso, Renata. Jesus, Renata. Liga para ele. Fala, meu amor, quando você achar o homem, você me liga, que eu volto lá. Tá bom, meu amor, beijo. Tchau. Cheguei em casa e falei, Jéssica, tu tá orando. Jesus tem um negócio contigo. Isso é casamento. Por que eu vou ser assim? Eu não sou assim. Você precisa ser do seu jeito, do jeito que Deus te fez. E Deus vai te dar vitória como tem me dado. Esforçai-vos, pelejai pelas vossas casas, pelas vossas mulheres, pelos vossos filhos. Não abram mão do casamento de vocês. Não abram mão dos filhos de vocês. Custe o que custar, doa o que doer, ainda que seja difícil, ainda que sejam com lágrimas, irmãos. Não abram mão deles. Não abram mão. Não abram mão. E não se esqueçam, eu tenho exercitado isso dia após dia. Não se esqueçam de deixar claro dentro de casa que nada tem mais valor do que eles. Isso foi um exercício para mim. Porque há anos atrás, irmãos, era Deus no céu e a minha casa na terra. E a minha casa parecia vitrine. Quem entrasse não sonhava que tinha criança. Era tudo perfeitamente no lugar. Parecia que a casa ia ser fotografada numa revista. E ai de quem tirasse. Ai de quem mexesse. Ai de quem sujasse. Até o dia em que eu me vi num CTI, só de fralda, com 3% de chance de vida, e os médicos dizendo para o meu esposo que dali eu não voltava mais. Era um aneurisma cerebral que tinha rompido, era uma hemorragia no cérebro, era a morte cerebral. Então, Deus tratou muito comigo ali, porque depois que eu voltei a viver pelo milagre, e não fiquei vegetativa como os médicos esperavam que eu ficasse, antes de sair do jeito que vocês estão me vendo hoje. Quando eu cheguei na minha casa, sentei na poltrona da sala, o Espírito Santo me fez contemplar como a sala estava cinza de poeira. Era muita poeira, irmão. Aquela penugem que antes eu não aceitava. E Deus tratou comigo naquela poltrona e disse para mim, olha aí a sua casa. Que você tanto gosta, que tanto você prioriza. Você quase desceu a sepultura. Ninguém na casa tinha cabeça para fazer nada. Nem pensar em casa. E ali o Senhor começou a me ensinar a dar valor o que realmente tem valor. Eu não estou falando para você deixar a sua casa suja, pelo amor de Deus. Eu falo muito para as mulheres para serem boas donas de casa. Eu só estou pedindo a vocês que vocês priorizem e deem valor ao que realmente tem valor. Amém? Eu queria pedir aos casais que estão aqui, somente os casais que ficassem de pé. Só quem está com o marido aí, com a esposa. Por enquanto vocês ficam sentadinhos aí. Tá. Eu queria orar. Enquanto você está sentadinho, eu queria que você que está sentadinho ainda, curvasse a sua cabeça. Estivesse ligado com Deus em oração. Mas eu vou orar por eles, porque como o assunto é família, eu queria que vocês entendessem, vocês que estão de pé, que tudo começa com vocês. Tudo. Não tem nada melhor para um filho e para uma filha de ver os pais
juntos, se amando, os pais pelejando pela casa. Não tem nada melhor para um filho. Eu queria agora que você, mais uma vez, desse uma olhadinha para o lado, o abacaxizinho aí, e dissesse uma coisa. Dá uma olhada nos olhos. Vou pegar a Ana hoje com esse curso dela. É difícil olhar no olho, né? Aquela ali, a esposa do irmão que foi me buscar? Olha, ele veio no carro falando, eu fiquei querendo te conhecer. Porque ele falava dela, que ela é uma bênção, que ela é um presente na minha vida, que eu sou privilegiada. Olha, parabéns. Queria te conhecer. Eu falei, não tem que conhecer a virtuosa, tem que conhecer ela. Já conheci. Olha o sorriso dela. Ele veio de lá até aqui. Tá de parabéns, irmã. Glória a Deus. Eu queria que você olhou para o abacaxizinho ali? Dá uma olhadinha pro lado. Agora, fala uma coisinha assim, uma coisa assim que é libertadora. Fala assim, me perdoa. Não, eu agradeço a Deus por você me aturar. Não é verdade? Fala sério. Dá uma olhadinha pro lado aí, não é verdade? Você pediu, agradeceu a Deus? Já é um bom começo. Nós vamos orar agora. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude nessa carreira que nos está proposta. Amém? Feche os olhos. Espírito Santo, eis aí, Senhor, esses casais que estão diante de Ti. Muitos deles têm filhos. Senhor, tudo começa com eles. Nesses lares, a Tua palavra precisa estar, Senhor Deus, em evidência. Nesses lugares, o cabeça precisa estar com os ouvidos atentos ao som da Tua voz. Nessas casas, a mulher tem que ter alegria em ser submissa ao marido, porque quando a Bíblia diz para a mulher que ela precisa se submeter ao marido, em consequência vai dizer, como ao Senhor. Então eu entendo que mulheres que não se submetem aos seus maridos, também não sabem se submeter a Ti. Mas nós nos submetemos a Ti, Senhor. Temos prazer em estar submissas a Ti e por conta disso aos nossos maridos. Senhor, abençoa essas casas. Que sejam casamentos e famílias funcionais, onde cada um conhece o seu papel e tem prazer de exercer o seu papel como o Senhor determinou. Guarda esses casamentos, blinda eles, Senhor, diante de Ti. Tira toda e qualquer investida do adversário. Senhor, se existir alguma brecha, que seja fechada, que seja tapada pelo poder do Teu nome. Que eles possam voltar para suas casas hoje, com as armas, Senhor, em punho, dispostos a batalhar pelas suas famílias, Pai. E não abrir mão, Senhor. Dá sabedoria a esses pais na criação dos filhos. Não os deixe enganados em relação a nada. Ah, Senhor, faz com eles como Tu tem feito conosco. O Senhor tem avisado por que caminho o inimigo vem. O Senhor não tem deixado-nos enganados, Senhor. Que seja assim com os Teus filhos. Para que haja êxito, para que haja vitória, para que eles cheguem no final da carreira com a Tua bênção sobre a casa deles. Que ao olharem para esses lares, todos possam dizer, eis ali famílias benditas do Senhor. Famílias abençoadas, famílias que estão guardadas debaixo da potente mão de Deus, famílias que o inimigo não sabe aonde encontrar, que o inimigo não tem acesso, Senhor. Deus, que a Tua bênção e a Tua graça esteja sobre esses casais, em nome de Jesus. Amém? Agora pedir aos outros para ficar de pé, porque eu sei que tem muitos pais aqui, tem muitas pessoas, tem alguém que vai louvar, pode louvar o Senhor, porque nós vamos declarar que a nossa casa é lugar de vida. E a Esla agora, no comecinho desse ano, Deus deu finalzinho do ano passado, Deus deu uma revelação linda a ela na Slavec. E Deus deu a ela uma música que diz que a nossa casa está autorizada a prosperar. A sua casa está autorizada a prosperar. Amém? E nossa casa é lugar de vida. Vamos louvar o Senhor.
Amém. Que palavra abençoada. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. E enquanto estivermos ouvindo, eu quero que aí onde você está, você possa orar pelos seus filhos. Você possa orar pela sua casa, pela sua família. E eu creio que o Senhor já está fazendo algo tremendo no nosso meio. Amém? Casa é lugar de vida. Casa é lugar de paz. Na minha casa, na minha vida, para sempre reinarás. Casa é lugar de cura. Casa é lugar de amor. Venha o teu reino sobre a minha casa, Senhor. Para sempre reinarás, para sempre reinarás. Na minha casa está autorizada a prosperar. Diga isso. Para sempre reinarás, para sempre reinarás, Senhor. E a minha casa está autorizada a prosperar. Levante suas mãos. Se você autoriza, se você libera uma palavra profética sobre a sua casa, que é lugar de paz, que é lugar de vida, que é lugar da presença de Deus, da unção do Senhor, creia, creia que o Senhor já está operando a teu favor. Casa é lugar de vida. Casa é lugar de paz. Na minha casa, na minha vida, para sempre reinará. É lugar de cura. Casa é lugar de cura. Casa é lugar de amor. Venha o teu reino sobre a minha casa, Senhor. Para sempre reinarás, para sempre reinarás, Senhor. E a minha casa está autorizada a prosperar. Diga isso com fé de todo o teu coração. Para sempre reinarás, para sempre reinarás, ó Senhor. E a minha casa está autorizada a prosperar. Oh, 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 oh. E a minha casa, e a minha casa, diga, e a minha casa está autorizada a prosperar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu queria convidar o pastor, a esposa. O pastor vai estar orando. Eu queria pedir para ele, com essa autoridade que Deus deu, para estar orando por todas as famílias aqui nessa tarde. E eu encerro com vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela Tua direção, pela Tua palavra. O Senhor não nos deixa na ignorância, Pai. O Senhor traz entendimento, traz sabedoria. Tu és a fonte de tudo que precisamos, Pai. E agora, supridos que fomos por tudo aquilo que o Senhor quis nos ensinar nessa tarde, que nós possamos, Pai, como disse a minha esposa na abertura desse culto, ouvir, entender e praticar aquilo que ouvimos.
que na vida de cada um de nós a tua palavra seja colocada em prática, a tua vontade prevaleça sobre a nossa, Pai, e que nós possamos seguir de acordo com a tua vontade, erguendo, edificando a nossa casa sobre a rocha. Abençoa, Senhor, as famílias que estão aqui, Pai, as famílias da tua igreja, Senhor. Vem continuar a abençoar com a palavra, Deus, com a direção. Usa tuas servas, teus servos, como instrumentos em tuas mãos, para que a tua vontade prevaleça sobre nós e a nossa casa seja uma bênção na tua presença. Assim, abençoo todos aqueles que aqui estão essa tarde e também as famílias aqui representadas, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.